Ah, es muy generosa la señora presidenta con media hora, a las 11:15, pero sí puntuales, ¿verdad? Para comenzar a 1:15 en punto. ¿Vas a poner? Sí, sí, pues sí. sí. Claro. Javier. Pues no sale. Aquí un PowerPoint que pero es que... Sí, porque no lo localiza. Sí, ¿lo has visto que hay una tarjeta aquí? Sí, comunicaciones, fenomenal. Sí, mañana 17. Ah, fenomenal. Yo soy casi al final. Yo soy la penúltima. Eso es lo único que sé. No sé, sé que dijeron que van a incluir. Como es un poco mezclado, a lo mejor lo ponen al final, se me ocurre, por no trocar todo el orden. Porque vamos de epigrafía de escribanos mezclado, no es por temas. ¿Esto para pasar? Sí, a ver, perdona que estaba tan cansada que ayer para me cuesta concentrarme. Ay, madre, ¿cuál es? Mañana 17. Ah, mañana 17. Perdonad, es que tengo el disco duro ya reseteado. Tarda un poquillo.
Lo tiene Irene el papel. Está Irene. Está saliendo ahora por la puerta. Con el pelo. Ah, vale, sí. Vale. Ha cambiado, hace 3 días nos pasamos de calor. Sí, pues Valladolid, refrescáis, de Sevilla. Os llevas un poco de fresco para cuando vuelvas, ¿no? Lo están poniendo, deberían ponerlo aquí todos. En mañana 17, sí. Tú lo tienes ahí, ¿tú lo cargaste antes de ello? Pues Está aquí. Vale, entonces lo tenemos en este. Desde la última edición que hemos hecho, de este... Sí, suele pasar que en el momento se estropea. Sí, como ayer, me imagino que vendrás aquí. Somos no hay más, somos 8. Claro, Somos 8, ¿no? entonces, Yo el último, no, ya. No, bueno, porque ya que la mano se pone. Los últimos son más vayan a hacer cosas afines a esto, pero orientar a algunos, porque si no se cojan el tema. Sí, pero es que como hay una forma de financiación para repartir también es una reunión con el ¿Cómo le puede estar? Sí, si no puedo, sí. Bueno, vamos a ver, si no puedo... ¿Por qué? No, me voy a ir después de comer. Ah, sí, para entonces, así de... Bueno. Me traigo la maleta para llevar 3 libros y ya tengo cosas. Yo suelo venir con el coche. Suelo dejar el coche fuera, me refiero en un parking lejano y tal, donde esté el hotel, pero el último día me vengo con el coche. Pues nosotros que vamos en tren esta vez, no veas, Bueno, pues sí, eso... los que están. La repartiremos.
La comunicación la tienen ahí, la ciudad de Oporto y sus tabeliones públicos en los siglos XIII y XV, en portugués. Bueno, puedes comenzar. Son las 11. 10 minutos, ¿eh? Bueno, puedes comenzar. Sí. Muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Sociedade Espanhola de Ciências e Técnicas Historiográficas por me permitirem estar aqui e também pela organização destas jornadas. Vou proceder à segunda comunicação portuguesa do Congresso. Muito infelizmente, o meu castelhano não é tão bom como o da Filipa Roldão. Com toda a sinceridade, o meu castelhano é francamente mau e por isso vou apresentar em português, com calma, devagar, e espero que todos possam nos compreender. Eu trouxe um resumo para poder passar para a assistência. Não sei se preferem fazê-lo agora, no fim, talvez ouvir agora e mais tarde. A nossa comunicação para as 12 jornadas da Sociedade Espanhola de Ciências e Técnicas Historiográficas, sob o tema Lugares de Escritura, La Ciudad, tem como objetivo a análise dos tabeliões públicos na cidade do Porto. Pretendemos esclarecer algumas das interrogações relativas aos tabeliões e ao seu papel na vida económica e política da cidade. Precisamente, quantos notários públicos teve o Porto no período estudado? Que tipo de documentação lavravam? Como se relacionavam entre si? Existiria o que podemos chamar de, como se diz em castelhano, comilhas, redes de notários? Verificam-se renovações dos cargos? E se sim, de que forma? Quais os percursos das suas carreiras? Que recompensas teriam pelo seu trabalho? Onde e como aprendiam o seu ofício? Qual a posição social que ocupavam? Apesar de todas as dificuldades levantadas pela homonímia e pelo desconhecimento da atividade real de muitos oficiais, foi possível fazer um elenco bastante exaustivo dos tabeliões públicos do Porto do século XIII a XV. No acervo documental utilizado, evidenciamos ainda outros homens da escrita, entre os quais os escrivães e os escrivães-jurados, dados a tabeliões públicos da mesma cidade. São indivíduos que merecem a nossa atenção, pois as suas referências documentais, sejam elas em qualidade for, como autores materiais dos atos ou simplesmente como testemunhas, indicam-nos que estariam inequivocamente ligados aos tabeliones publici. Parece-nos pertinente mostrar que a dominação dos escrivães-jurados, até aparecerem como tabeliões, obviamente nos casos em que podemos elaborar este tipo de raciocínio, tem uma sequência cronológica e a utilização de sinais notariais semelhantes. Todavia, torna-se impossível avançar com qualquer tipo de ilação no que diz respeito ao peso documental destes indivíduos, no conjunto de atos validados pelo tabelião ao qual estavam ligados, ou até ao espaço temporal em que são evidenciadas mais escrituras por eles lavradas. Para o estudo crítico dos 421 instrumentos públicos que constituem o corpus documental desta investigação, procedemos à sua classificação e análise tipológica mediante um critério específico, que recai sobre a distinção de formas contratuais mediante o tipo jurídico de cada documento. A divisão desses mesmos em categorias distintas resultou no seguinte gráfico, onde é patente que os documentos elaborados por estes indivíduos se apresentam com uma tipologia muito variada, que abrange sentenças, formas judiciais e documentos de últimas vontades, entre outros. Apesar de não podermos apontar claramente para uma especialização destes agentes da escrita sobre um determinado ato em específico, são as públicas formas e os negócios jurídicos os documentos que se afiguram em quantidade mais elevada. O local da feitura dos documentos também é alvo de estudo, tendo em conta a ausência de indicações sobre o passo dos tabeliões na cidade do Porto, pelo menos até o ano de 1409. Desta maneira, a ausência de referências pode estar relacionada com a frequente menção a diferentes locais onde os tabeliões exerciam a função notarial.
até à primeira metade do século XIV, são frequentes as referências à redação dentro e em redor da Igreja Catedral. Não raras vezes os vemos a escriturar no cabido, dentro do claustro, e traz a obra da Sé. A partir daí, os tabuiães parecem deixar de escrever tanto na Igreja Catedral, passando a exercer mais a sua atividade na Câmara, no Sobrado, no Paço de Conselho e onde se faz relação. Entram nas casas de clérigos e até do próprio bispo. Dirigem-se ao domicílio de habitantes da cidade, a de mesteres e a de outros particulares. Evidenciamos, portanto, o cruzamento destes homens da escrita com os mais variados atores da vida económica e social da cidade. Não unicamente cônegos, mas também leigos. Mas estes indivíduos não escreviam só nos locais acima apontados, já que evidenciamos os mesmos lavrando escrituras em mosteiros durante todo o século XIV, não só dentro, como também fora das muralhas da cidade. Assim, são constantes as referências a atos escritos no claustro do Mosteiro de São Francisco, com especial menção ao claustro II e à hora em que a escritura era lavrada. Igualmente no Mosteiro de Cefeita e de São Domingos, também no segundo claustro e por vezes no Jardim. Já fora do Porto, nos mosteiros de Grijó e Pedroso e também de Canedo, Vila Cova, Tuias e Paço de Sousa. Apresentamos estes 4 destacadamente, pois têm um fator em comum. Toda a documentação escrita é lavrada pelo mesmo tabuião portuense, António Esteves. Estaremos aqui na presença de um avançado destas instituições? Ou será António Esteves o tabuião escolhido pelos restantes para escrever os atos dos mosteiros mais afastados da cidade? Estes agentes, detentores de um atributo pouco comum na época, saber ler e escrever, teriam, como quaisquer outros profissionais, de se organizar de uma forma ou de outra corporativamente. Tentamos analisar, portanto, a sua forma de sessão, os laços que os unem e a existência de, e não posso deixar de frisar, entre comilhas, redes de notários. O sinal notarial, elemento que desempenha um papel fundamental na diplomática privada, já que a sua posição garantia a validade do documento, firmando-o de fé pública irrecusável em juízo, poderá demonstrar uma das formas de cessão do cargo notarial. Expomos aqui, nos seguintes quadros, essas ligações entre tabélio e scriptoriuratus. Sublinhamos a sequência de atividade que, em alguns casos, as datas parecem apontar. Casos em que a última referência de cada um dos tabuiães corresponde à primeira de cada escrivão, o que nos permitiu avançar com a hipótese de se tratar de um exemplo de sessão direta no ofício tabuiónico, e outros em que se verifica o seguimento temporal do desenrolar de funções destes indivíduos, como por exemplo o caso de Afonso Yanes, Geraldo Yanes e João Geraldes, que é o primeiro quadro. Também evidenciamos o funcionamento destas oficinas em simultâneo, por exemplo, Lourenço Domingues, ou em limites de períodos bastante próximos, por exemplo, o caso de Martins Soares. Desta maneira, consideramos estes exemplos como testemunhos de uma relação de associação mestre-discípulo, materializada na utilização de sinais muito semelhantes. Este tipo de sessão poderá ser indicativo de uma passagem de testemunho do magíster para o aprendiz do exercício da atividade notarial. De facto, parece-nos verosímil que tanto estes escrivães, como os escrivães jurados, estivessem numa fase de aprendizagem do seu ofício, sendo que estes últimos almejariam mais tarde o cargo de tabuião, simultaneamente ou por substituição com o seu mestre. Relativamente aos laços que unem os indivíduos, nomeadamente no que diz respeito à relação entre si, a covalidação pode dar-nos algumas sugestões. Sobre este aspecto, reportamos-nos à posição de um sinal notarial unicamente por parte do tabuião que não escreve, em adição ao sinal já posto pelo tabuião autor do documento. Esta ação terá, sem dúvida, um objetivo próprio que não nos foi possível explicar claramente. Contudo, podemos entender as ligações entre alguns destes notários mediante a preferência e a recorrência constante que parecem demonstrar ao subscrever com determinados indivíduos em detrimento de outros, indicando talvez, um laço mais forte entre eles. Várias hipóteses podem ser levantadas a este respeito. Será que estes tabuiães pertenceriam à mesma oficina? Ou partindo do princípio que a subscrição adicional de outro sinal notarial fosse cobrada à parte, seria a cobrança desta ação dividida de forma mais proveitosa? Acerca da participação dos tabuiães na vida comercial e económica da cidade do Porto,
aproveitamos alguns exemplos que julgamos ilustrar a posição social de relevo destes indivíduos. Temos notícia de tabeliães detentores de terras, das quais conseguiriam extrair, provavelmente, algum rendimento. Desta forma, podemos assumir que estes tabeliães estariam ligados ao mundo dos negócios, dos quais tirariam dividendos. Vicentianos, meramente a título de exemplo, estava envolvido com fretamentos da Flandres e Normandia, e no comércio de vinho, pão, azeite, construção e edificação de obras públicas e, imagine-se só, cobrança de dívidas. Por ser tabelião do Bispado, teria um espaço de ação pelo exercício do seu ofício mais vasto que o dos outros tabeliães, dimensão essa que seria certamente proporcional à abundância dos seus rendimentos. São exemplos que parecem mostrar o tráfico de influências que corria a urbe portuense, das relações privilegiadas com importantes membros políticos e económicos da cidade e intromissão nos negócios da mesma. Muchas gracias.